que nós devemos estar atentos. Pois bem, sobre a norma, essa revisão 2015, é importante a gente reforçar o seguinte: houve uma mudança substancial, uma mudança não muito voltada à documentação, vocês concordam comigo? Mas sim voltada a comportamento, a atitude, a mentalidade, né? A norma, essa versão 2015, ela passa a falar de gestão do negócio, e isso tem um impacto, uma abrangência muito maior. Porque antes nós tínhamos sistema de gestão que era implementado e tinha sua continuidade a partir de objetivos e metas desdobrados no operacional. No dia a dia, na rotina. Não é sempre isso? Em 2008, nas empresas de vocês, não tem esse desenho? Mas com a versão 2015, a norma começa a tratar de planejamento estratégico. Como a empresa, o negócio, ele é planejado. E como esse planejamento estratégico alcança os níveis táticos, os níveis operacionais, como ocorre a comunicação dentro da empresa, o envolvimento, como ocorre a prestação de contas em todos os níveis. Então, observem que a versão 2015, ela sai do tático operacional e alcança o nível estratégico. E quando nós falamos de nível estratégico, nós estamos falando da alta direção, gerência, não é? Ou seja, uma participação ativa, atitude, né? Uma atitude mental muito ativa. É disso que nós estamos falando na versão 2015 e é sobre isso que nós vamos explorar aqui na sequência. Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer alguns combinados com vocês. Nós temos aqui algumas regras para a nossa reunião. A primeira regra nós temos alguns temas, são 5 temas, que eu vou passar aqui rapidamente para vocês tomarem conhecimento, né? O primeiro tema é o papel da liderança na norma ISO 9001, versão 2015. O segundo tema, a ISO 9001-2015, integrada ao planejamento estratégico do negócio. O terceiro tema, informação documentada da ISO e o conhecimento organizacional. O quarto tema, abordagem de riscos e oportunidades, que é uma grande mudança na norma. E o quinto tema, gestão de mudanças. Pois bem, cada um destes temas será falado por um dos participantes aqui, dos integrantes do comitê. E o comitê terá 2 minutos para falar sobre o tema. E, em seguida, nós vamos abrir o debate durante 5 minutos para quem quiser colocar, fazer perguntas, colocar o cenário, para haver a troca de experiência. Nós trabalhamos com qualidade e sabemos que padronização é muito importante, não é? E nós temos um prazo, a nossa meta é finalizar em, Valéria, 40 minutos, não é isso? Essa discussão é a nossa meta, ok? Então, começando aí, todos estão de acordo com as regras? Sim? Começando com o tema, o papel da liderança na norma ISO 9001, versão 2015. Pois bem, nós temos a liderança como o centro, né, como a figura central da versão 2015. Quando a norma fala de liderança, ela está se referindo, no primeiro momento, à alta direção, né, à gerência, à supervisão, à coordenação, ao líder de turma, ou seja, toda a estrutura que exerce liderança na empresa, né? Agora, o requisito 5 da norma, que traz que a liderança ela deve demonstrar o seu comprometimento, né, através da eficácia do sistema de gestão e da prestação de contas. A norma está falando e trazendo, buscando muito a participação da alta direção. Ou seja, a diretoria passa a responder pela eficácia do sistema de gestão. É uma grande mudança, pessoal? É uma grande mudança. Concordam? Pois bem, e aí a norma fala o seguinte, que a alta direção ela tem que prestar contas sobre a eficácia do sistema de gestão. E, ao mesmo tempo, a norma abre
a possibilidade de não ter mais a figura do RD. Né? Tem empresas que eu vejo que optam por permanecer com a figura do RD como uma pessoa que é responsável em conduzir os processos, em estar reunindo as informações, dando ritmo para o sistema de gestão, e é de extrema importância, sim. Não é? Mas o que nós víamos antes, o RD à frente de todo o processo, respondendo, participando da auditoria, apresentando as evidências da reunião de análise crítica. É isso que a norma, a versão 2015, já não aceita mais. Né? Ou seja, a alta direção, ela vai se posicionar sobre o sistema de gestão, mostrando como o negócio é planejado, como ela provê os recursos, como o negócio ele é controlado, né, e quais as ações são tomadas para fazer com que o negócio realmente seja rentável, o negócio realmente dê o resultado planejado. Né? Agora, para que a alta direção consiga fazer isso acontecer no dia a dia, é certo que precisa de contar com profissionais. E quais são estes profissionais? A direção, então, vai contar com gestores de processos. Os gestores de processos são aqueles que estão à frente das atividades, exercendo liderança, ou não exatamente, mas com responsabilidades claras em alcançar o resultado do processo. A direção, então, ela pode delegar, ela só não pode delargar. Ok? A versão 2015 fala isso. É possível delegar as responsabilidades e autoridades, mas é preciso acompanhar, monitorar. Né? Esse é o grande ponto. Nós temos dois princípios da qualidade que fundamentam bem esse papel da liderança. O primeiro deles, um princípio, um fundamento, um pilar do sistema de gestão da qualidade é o próprio princípio liderança, em que fala que o líder, então na figura aí da diretoria, da gerência, nós não estamos falando aqui na figura do profissional da qualidade, na figura do gestor, do dia a dia, de quem faz acontecer, quem tem a responsabilidade e a autoridade para fazer as coisas acontecerem. Estes profissionais, eles devem criar a unidade de objetivos, promover o direcionamento estratégico, criar um ambiente favorável para o alcance dos objetivos. Então, quando a norma fala de unidade de objetivos, no princípio, liderança, ela está querendo dizer o seguinte: cada líder, ele deve conhecer a sua equipe, ele deve saber quais são os objetivos de sua equipe e criar um vínculo dessa equipe com os objetivos da empresa, para que cada um perceba a sua importância na empresa e perceba como, ao desenvolver a sua atividade, cumprindo os padrões, né, atingindo as metas, este está efetivamente contribuindo para o resultado estratégico da empresa, né, para o resultado maior da empresa. Então, o líder, ele é responsável em criar aí esse sentimento de pertencimento de cada um na organização em relação aos objetivos e metas propostos pela empresa. Ok? Nós temos um outro princípio também bastante relevante e que vai acontecer de forma efetiva para criar essa cultura da liderança ativa no sistema de gestão, que é o engajamento e envolvimento de pessoas. As pessoas se sentem engajadas, comprometidas e se sentem parte se a liderança no dia a dia atuar dessa forma. Vocês concordam comigo? Adianta ter um RH atuante e o líder ficar mais na dele? Não adianta. Né? Aliás, o RH não vai conseguir ter o espaço para atuar. Então, novamente, para o princípio engajamento de pessoas, a liderança ela é fundamental para fazer este princípio acontecer. Como? Trazendo as pessoas para participar do dia a dia da organização, desenvolvendo o vínculo, percebendo as habilidades da sua equipe, desenvolvendo os potenciais da sua equipe, né, e criando valor para a organização. Ou seja,
cada um, independente da atividade que realiza, tem igual importância. Pode ser que haja criticidade diferentes nas atividades, mas a importância, todos são igualmente importantes na organização. Tá? Então, o papel da liderança, quando a gente traz a parte, no PDCA, né, a liderança é responsável em planejar, a liderança é responsável em fazer com que aconteça no dia a dia, em manter, em dar continuidade, e a liderança é responsável em checar. Vocês vão perceber que a norma tem um novo requisito, o 913, lá no cheque do PDCA, em que traz análise e avaliação, e lá contempla o seguinte, que é preciso ter sistemáticas e evidências dessa sistemática, da liderança, checando se aquilo que foi planejado está acontecendo. Nós ainda não estamos falando da análise crítica pela direção. Nós estamos falando de uma sistemática a ser definida periodicamente, né, pela liderança, para que haja uma checagem se aquilo que foi planejado está acontecendo. Nós podemos chamar isso de uma pré-análise crítica. Vocês concordam? E a empresa vai definir qual é a periodicidade. Tá? Bom, e por último, sobre o papel da liderança, eu quero reforçar sobre a mudança de modelo mental. Nós sabemos que o sistema de gestão versão 2008, da forma como ele está desenhado e implementado nas empresas, é muito fácil ter um sistema de gestão paralelo ao planejamento e gestão do negócio. Concordam comigo? É muito fácil. Vem a auditoria, audita os processos, o negócio está sendo planejado, controlado paralelamente, e as coisas vão acontecendo, né? Só que com essa nova versão, que é uma novidade, e é uma novidade também para os auditores, nós sabemos disso, né? Porque se é uma novidade para nós enquanto profissionais, o auditor também vai ter que se preparar muito bem para realizar auditorias que agreguem ao negócio. Ele tem que estar preparado, senão a auditoria não vai somar. Não é? Mas o fato é que, quando nós falamos de mudança de mentalidade, de alta direção e de gerência, para fazer com que integre essa ferramenta, que é o modelo de gestão, ao negócio, né, nós estamos falando aqui de vender a ideia. Então, nós, enquanto profissionais da qualidade, nesse momento, temos que vender a ideia para a alta direção. É assim que nós vamos conseguir fazer com que a liderança assuma o seu papel nessa nova versão. Este é o meu parecer. Eu gostaria de saber se Paulo vai se apresentar também, né, Paulo? Gostariam de acrescentar sobre esse tema e, em seguida, nós vamos abrir para o debate. Diego, quer acrescentar? Não, só acrescentar que é um tema muito importante, né, que às vezes é um gargalo da empresa, esse engajamento da liderança e a demonstração, né, que o sistema de gestão é importante para a empresa, porque isso vale muito de exemplo, né, de práticas de gestão que ele apresenta, que as equipes se integram e atingem os objetivos, né? Bom dia, né? Me desculpe aí o atraso, gente, mas meu nome é Paulo Leite. Eu trabalhei na Valorec por muitos anos, exatamente 42 anos. Hoje estou aposentado da Valorec, mas ainda na ativa como consultor. Também faço parte do comitê da ISO aqui na UBQ, sou conselheiro da UBQ. E vou falar um pouquinho depois, na minha hora aqui, sobre um dos requisitos da norma. Eu queria só acrescentar, Terezinha, que o que você falou aí sobre o envolvimento da liderança para que não tenha um sistema em paralelo, né? Você tem um sistema de gestão, mas em paralelo você tem um sistema que é da alta direção. Eles fazem lá e isso não é visto. Então, acho que uma das coisas que a norma trouxe é exatamente, não tem mais o representante da alta direção, né? Não existe essa figura. Quem tem que responder
perante a organização, perante a sociedade, perante o auditor, é a alta direção, né? Então, agora eles têm que estar ali à frente, demonstrando a sua interação, a sua responsabilidade com relação ao sistema de gestão. Então, eu acho que, para mim, o grande foco desse item da liderança está no envolvimento, e a gente acredita que, com o correr do tempo, esse paralelismo do sistema de gestão e as outras coisas da empresa importantes estarem acontecendo, eu acho que isso vai acabar. Podemos abrir agora para as perguntas. Quem gostaria? Ou comentários? Sim, Melissa? Eu tenho que ficar aí, concordo. Eu queria fazer um comentário que eu achei muito interessante o que você falou sobre os auditores, Terezinha, porque nesse trabalho que a gente fez lá de reescrever a documentação, no nosso caso, a gente ainda fica preso em documento porque a gente tem que ditar as regras para 15 unidades que vão seguir, né, com certificações distintas, altas direções distintas, e a gente tem que estabelecer um padrão de comportamento. E era preciso expressar nesse documento o que se espera da liderança. E ao escrever isso, a nossa equipe discutindo, a gente ficava muito na dúvida, assim, o que vai fazer com que aquela pessoa que já tem experiência em ser alta direção do sistema de gestão, o que vai fazer com que ele mude seu jeito de cuidar do sistema de gestão. Aí a gente chegou à conclusão que se o auditor não mudar a forma, né, assim, acho que todo mundo aqui já passou por isso, o auditor audita com RD, vai em todos os processos, olha tudo, aí ele vai fazer a entrevista com a alta direção, ele guarda lá meia horinha na agenda dele, senta com a alta direção, faz umas perguntinhas, elogia umas coisas, o envolvimento do pessoal, vê ali alguns resultados, discute, no máximo, vê o relato da última análise crítica e vai embora. Então, é muito fácil, inclusive, você preparar a alta direção para ser auditada, ainda que ele não seja envolvido no sistema. Então, assim, se o auditor começar a inquirir esse líder de maneira diferente e começar a fazer perguntas que deixem esse líder embaraçado e que ele veja que ele tem que se envolver mais, a gente acha que isso vai ajudar muito. Então, queria comentar isso, assim, porque a gente interage com o nosso organismo certificador, que é o Bureau Veritas, e a gente pretende, inclusive, fazer não uma capacitação, não é essa a ideia, mas, assim, mostrar para eles o que essa documentação nossa nova traz e o que a gente espera que eles cobrem, como a gente espera que eles cobrem. É interessante esse comentário que a Melissa fez, porque pode ser que exija da organização, neste momento, uma cobrança mesmo em relação ao processo de auditoria, para que essa auditoria possa agregar valor, né? Concordo. Quem mais gostaria de comentar? Não? A nossa empresa é composta por 3 diretores. Um diretor-presidente, uma diretora administrativa e um diretor operacional. A equipe da qualidade ela está para o diretor operacional. E acredito eu que, no momento da liderança, além, como você bem colocou, são diretores, gerentes, supervisores, líderes de turno que respondem por questões de liderança. Mas na parte estratégica, de alta direção, quem vai responder, acredito eu, seria então o diretor operacional, que é o que está diretamente voltado para a qualidade. Porém, se for levado em consideração o RH, a parte administrativa, que está para outra diretoria, aí é a minha pergunta, essa outra diretoria teria que fazer parte dessa reunião do tópico 5, ou esse diretor operacional poderia representar todos os demais diretores da organização?
O diretor operacional, ao executar, ao elaborar o planejamento, ele tem que considerar todos os recursos provindos de todas as direções, mas ele pode estar representando a alta direção, ok? Nós sabemos que no dia a dia não tem como 3 diretores estarem à frente de um sistema de gestão, tem que ter um à frente do sistema, mas o planejamento deve contemplar todas as frentes do negócio. Foi clara? Mais algum comentário? O planejamento vai contemplar as 3 diretorias, mas o diretor operacional vai responder por ele no exercício. Quem mais? Cristiano da Valorec? Bom, só pegando o caso que a Melissa falou aqui, que você comentou no início, a parte da liderança, ela não vai estar muito, não é que ela não vai estar muito, mas ela vai estar disseminada perante aos líderes da empresa, pelo que eu entendi. A forma do auditor fazer a auditoria agora, eu entendo que eles vão até apanhar um pouco no início, porque para eles também vai ser novo, mas a alta direção, vendo o nosso caso lá da Valorec, ela vai estar focada na questão da gestão do negócio, porque ele vai ter que verificar a liderança do sistema em todos os âmbitos, desde a parte de gerência até a parte de liderança, pelo menos é o que entendi que você falou. A alta direção não teria mais... você teria aquela reunião formal, onde que ele verificaria a ata que você falou, aquelas questões da análise crítica, mas muito focado na questão do negócio. Mas quem vai conduzir o sistema seria a liderança que se encontra abaixo de toda essa diretoria. Seria isso que você... Espera aí. Só o microfone vai ser difícil, tá? O que o Cristiano falou, gente... Tá. O que o Cristiano comentou aí é muito importante e bastante sutil. Quando a gente fala de alta direção, para responder sobre o sistema de gestão e o negócio, a interpretação da norma é exatamente essa. É a alta direção lá, é o gerente, porque ele é a alta direção daquele departamento, é o superintendente de RH, porque ele é a alta direção do RH. Então, no transcorrer da auditoria, o auditor vai fazer as entrevistas e captar se a alta direção daquele departamento, daquela superintendência, daquela organização está efetivamente envolvida no sistema de gestão. Então, é isso mesmo. Quando se fala que o auditor vai olhar a alta direção, ele vai estar olhando em níveis diferentes. Lá com a alta direção, com os diretores, é quase que, vamos dizer assim, um fechamento daquilo que ele captou na gerência, na superintendência, se está alinhado. Porque senão a gerência fala uma coisa e o diretor fala outra, ele vai falar assim, opa, tem um negócio estranho aí, né? Então, é isso mesmo, tá? Hoje o foco da norma é estar olhando a gestão nos diversos níveis. Podemos passar para o próximo tema?
Tiago, não é? Concordo com você, Tiago. Eu vejo que as empresas que estão no mercado e são competitivas é porque elas já se planejam, elas já têm uma forma de fazer com que o negócio aconteça no dia a dia, já tem uma sistemática para checagem e tomada de ação, porque elas são competitivas, elas estão no mercado. Concordo que tem que observar as práticas existentes e enxergá-las no sistema de gestão. Esse é um tema que vai ser discutido agora. A ISO 9001 integrada ao planejamento estratégico do negócio. Só dando continuidade ao que o Tiago comentou também, vários temas são novos na norma, novos em relação à versão anterior. Porém, para as empresas são práticas já corporativas, já disseminadas e internalizadas. E planejamento estratégico, embora, dependendo do porte da organização, possa não ter um planejamento, mas todas têm um direcionamento estratégico para qual o objetivo que aquela organização existe, né? Sim, porque muitas coisas, muitos termos, é só você aculturar com a empresa, porque muitas práticas já existem nas empresas, né? A parte do planejamento estratégico, ela trouxe um conceito que é igual o Paulo falou, para desmistificar que o sistema de gestão da qualidade tem que ser em paralelo com a gestão da empresa. Às vezes a gente tem uma certificação, um sistema de gestão da qualidade com indicadores próprios e tem os indicadores dos processos operacionais estratégicos. O que a ISO 2015 solicita está mais presente nessa nova versão, que a gestão seja integrada. Por exemplo, ela pede, no primeiro requisito dela, para você conhecer a organização. Conheça a organização e o propósito dessa organização e o contexto onde ela está inserida. O que ela quer com isso? Que você deixa bem claro qual que é o propósito dessa organização, o modelo de negócio dela, tenha bem claro qual que é o direcionamento estratégico que a liderança, a diretoria quer para aquele negócio, e baseado nisso, que é igual o Cleiton falou, você verifica todas as questões internas e externas, que é um novo conceito de mentalidade de risco também, que afetem você alcançar esses propósitos. Então, se você tem um processo operacional certificado, você vai ter que mapear qual é o impacto do RH para você alcançar aqueles objetivos, aquele direcionamento estratégico, aquele foco no cliente, aquele propósito da organização. Uma vez que você fez essa análise, você já deixou bem determinado, ela pede para você também levar em consideração, além do cliente, as demais partes interessadas pertinentes que afetam você alcançar esse objetivo. Você satisfazer o seu cliente final. E tanto no primeiro requisito de análise de contexto e quanto à parte de partes interessadas, você tem que criar uma sistemática constante de monitorar a parte do contexto, que é dinâmico, onde a empresa está inserida, e também as expectativas e as necessidades dessas partes interessadas pertinentes. Essa aí também fazendo para todas as partes interessadas, né? São aquelas que afetam você conseguir entregar o que está com o modelo do negócio. Uma vez que você faz essas duas partes, você vai definir qual é o escopo que você vai ter que verificar. Isso é uma mudança muito grande, porque antes, na 2008, você já definiu o escopo, antes mesmo de você fazer essa pré-análise. Para você definir o escopo que você vai certificar, você tem que verificar todo o seu propósito, toda a parte de contexto, e mapear esses requisitos, né, que afetam eles, as expectativas das partes interessadas, e baseado nisso, você vai definir qual que é a abrangência, quais processos que vão definir naquele escopo. Então, parece que é uma mudança pequena, nova, só que essas práticas, igual o Thiago falou, já estão presentes na empresa. Só que às vezes não estão consolidadas num sistema único. Aí eu acho que fica mais claro também para agregar, para entregar para o planejamento estratégico, para o objetivo, para o negócio, os resultados esperados, né? Não sendo mais um sistema em paralelo. A norma, como na versão 2008, ela tem a abordagem de processo como primordial, né? Então, até a estratégia, como a Melissa da CEMIG comentou, você também pode verificar qual que é o processo que mais afeta ou mais contribui para o planejamento estratégico, para a obtenção dos resultados. Em grandes organizações, não é possível você certificar como um todo a empresa, às vezes. Às vezes, a estratégia é alguns processos, algumas áreas. Nos casos, por exemplo, igual você falou da controladoria, da finanças, a parte do processo de controladoria, você teria que mapeá-lo, certificá-lo e verificar as questões internas de interface da empresa para monitorar e tratar como um fornecedor ou um provedor interno e controlar os impactos que ele tem sobre aquele escopo, processo. Aí você falou assim, como que eu vou capacitar essas pessoas, que é uma área totalmente técnica, né?
o próprio auditoria, igual eles comentaram, para os auditores externos ou para os internos, aí eles vão ter que ter um conhecimento mais a fundo do requisito lá do negócio ou do escopo em si. Aí vai ter que ter uma capacitação. Veja, quando a norma fala no 4.3 sobre escopo, ela está falando o seguinte: qual a abrangência do sistema de gestão? Primeiro, outra pergunta, todos os requisitos da norma são aplicáveis na minha empresa? São duas linhas, né, que a gente deve seguir. Primeiro, qual a abrangência do meu sistema de gestão? Qual o negócio da empresa? Qual o negócio da sua empresa, Cleiton? De qual tipo de transporte e logística? Logo, controladoria é uma área, um processo de apoio. Apoio. Então, áreas da qualidade não vão ter especialistas em áreas de apoio, ok? Vai fazer parte do seu processo. Vai fazer parte da empresa como um todo, do sistema de gestão, mas você não vai ficar fazendo auditoria lá sobre a atividade da controladoria, a não ser que o planejamento estratégico da empresa esteja desdobrado e isso está sendo contemplado como uma forma de controle. Ficou claro? Porque o escopo, quando a gente fala de abrangência, está voltado para o negócio da empresa. A gente não pode perder esse foco, senão a gente fica, né? Senão a antena fica assim, ó. O negócio são os processos principais. E os processos de apoio, o que eles precisam saber, né, as pessoas? Precisam saber como praticam a política, precisam saber o impacto do seu processo no resultado como um todo, né, da implicância ou das consequências do não cumprimento de alguns procedimentos. É isso que a norma fala, porque ele é um processo de apoio. Ok? Agora vamos falar de requisito, uma mudança. Antes, a exclusão era só voltada para a seção 7. Agora é toda a norma. Você pode excluir requisitos em vários requisitos da norma, desde que você justifique. Ficou claro? Só complementando aí as informações, normalmente você está mencionando aí sobre a certificadora. Normalmente, no certificado, você tem o escopo daquela atividade que você está fazendo, né? Então, por exemplo, é um negócio, prestação de serviço de transporte e logística no estado de Minas Gerais, ou só para a área carga pesada. Você vai definir qual que é o seu escopo ali no certificado. Lá dentro do seu manual é que você vai definir quais são os processos que estão envolvidos nesse escopo. É lá que está definido. Normalmente, no certificado, não tem listagem de processos envolvidos, né? Então, o que o auditor, a certificadora, pode questionar é que você tenha deixado algum processo fora que seja, como a Terezinha falou, principal para o seu escopo. Aí o auditor vai te dar uma observação, uma não conformidade, alguma coisa, ela vai falar. Mas a definição dos seus processos, tanto os principais quanto os de apoio, é determinado pela organização lá no seu manual. Ok? Quando há mudança no negócio, na estratégia do negócio, é preciso entrar em contato com o organismo certificador, demonstrar isso e fazer uma revisão no escopo. Tá bom? Sobre o contexto da organização, né? O que é importante? A empresa, ela precisa de adotar uma ferramenta, um método, enfim, que sejam mais simples, mas para identificar as questões internas, forças e fraquezas internamente e externamente as ameaças e oportunidades. E ela tem que formalizar isso e ela vai definir a periodicidade. Olha, nós fazemos isso uma vez ao ano, ou sempre no último trimestre para o ano subsequente. E definir uma periodicidade para reanálise. Isso cabe à empresa também. A cada 6 meses ou dentro de um ano. Ok? Agora, partes interessadas. A norma trata pessoas, não trata? A norma trata fornecedores.
Então, não necessariamente a empresa tem que identificar como parte interessada essas duas figuras, porque a norma já está tratando. Estou falando isso porque é uma grande dúvida que as empresas têm, né? Então, olhando para o cenário, quais são as partes interessadas impactantes? O cliente, ele sempre vai ser impactante. O acionista, se tem alguém colocando dinheiro ali, é impactante, é ou não é? Comunidade, dependendo do negócio, é extremamente impactante, né? Mas fornecedor e pessoas, vai depender. Se o fornecedor ele tem uma atividade dentro do meu processo principal, ele é impactante. Mas se não, não necessariamente ele é impactante. Não afeta o produto, eu vou tratar ele lá dentro do requisito da norma, ok? Bom, o próximo item aí que a gente vai falar é informação documentada e o conhecimento organizacional. Eu vou começar lembrando aqui aquele princípio da qualidade, que é o princípio 6, que fala que a tomada de decisão tem que ser baseada em evidências, né? Por que eu estou lembrando isso? Porque quando você fala de informação documentada, a tomada de decisão baseada em evidência vai estar muito ligada à informação documentada. Então, lá na norma, no item 442, ela fala que a informação documentada ela tem que ser mantida, fazendo um link com a versão anterior, são os documentos escritos, são os procedimentos, são os softwares, né? O mantida. E o retida, né, ela fala a informação documentada tem que ser retida, são os tradicionais registros, né? E aí, fazendo um link lá com o item da norma, onde fala de documentação, informação documentada, lá nós temos 3 itens, né, que fala que quais são essas informações documentadas que têm que ser mantidas ou retidas, né? São aquelas determinadas pela norma ISO e aquelas determinadas pela organização. Porque tem várias informações que a própria organização define. E numa auditoria, o auditor vai buscar essas informações através das entrevistas, através dos próprios procedimentos escritos na organização. Então, aquilo que a norma define, ele vai olhar. E aquilo que a organização definiu, ele também vai olhar. Então, a gente tem que ser bastante cauteloso naquilo que a gente define além da norma, porque ele vai ser verificado durante a auditoria, né? E lá a norma fala que ao criar, quer dizer, não houve grandes mudanças em relação à norma, ao criar uma informação documentada, você tem que definir o formato, você tem que definir quem aprova, você tem que definir a forma de arquivamento dele e por aí afora. O registro continua sendo a informação retida, tem que definir tempo de retenção, disposição nos locais adequados, no tempo adequado, que seja pertinente à operação, né? Então, não teve grandes modificações em relação à norma anterior, a não ser alguns nomes diferentes, né? Você, ao abordar a atividade de fazer a informação documentada, você tem que fazer a distribuição, o armazenamento, né? O cuidado para que ele não seja danificado, a própria confidencialidade dessa informação tem que ser mantida, enfim. Então, esses são os tópicos que a norma está falando. E, a respeito do conhecimento organizacional, né, que é um item totalmente novo na norma. Esse é um item que veio novo. E por que ele está ligado com informação documentada? Porque é através da informação documentada que a gente está guardando o conhecimento organizacional. Quando a gente fala em um processo da empresa, um processo de fabricação, um processo de prestação de serviço, muitas vezes tem ali dentro um know-how da empresa, né? A descrição de como fazer, de como liberar o produto, de como confeccionar o produto,
é um know-how da empresa. E ele, muitas vezes, está dentro de um sistema de software ou dentro de um procedimento escrito, né, que é a informação documentada. Então, o conhecimento organizacional ele está muito linkado com a informação. A gente guarda o conhecimento organizacional através da informação documentada, porque as pessoas que conhecem, elas vão e voltam, né? Saem da empresa, se isso não tiver de alguma forma guardado lá dentro, esse conhecimento organizacional vai se perder. Então, os dois requisitos da norma estão muito intimamente ligados, informação documentada e o conhecimento organizacional. E o conhecimento organizacional, gente, ele pode ser de fonte externa ou de fonte interna. Fonte externa, ele pode vir do fornecedor, do próprio cliente, né, de novas tecnologias. E o interno está muito a ver com as experiências que a organização teve, né, com vamos dizer assim, as falhas que a organização teve, as lições aprendidas, né, que vai transformando isso tudo em conhecimento. São as revisões dos procedimentos, as revisões do processo, que trazem essa guarda do conhecimento organizacional. Ok? Eu vou repetir um pouquinho rapidamente para que seja registrado e todo mundo ouça. A Melissa está colocando que não houve uma grande modificação, né? O que a gente colocava em procedimento continua sendo, entre aspas, uma exigência da norma para você ter o conhecimento e a informação documentada, mas tem também o conhecimento que estão nas pessoas. E isso, de uma certa forma, se a organização não olhar para isso, ela perde, porque as pessoas vão embora e o conhecimento vai junto com elas. Eu não coloquei aqui para vocês, até talvez seja hábito, né, já conhecido, a nova norma não pede mais o manual, não pede mais aqueles documentos escritos, né, mas é um negócio que fica por conta da empresa, até para simplificar a documentação dela. Mas não há empresa, eu posso afirmar, que tenha um sistema de gestão que não tenha informação documentada. Ela tem que ter, de alguma maneira, até para poder guardar o conhecimento das pessoas, né? Então, a norma não exige, mas a organização ela tem que determinar quais são as informações documentadas que ela precisa fazer e reter lá. Mas isso é fato, tá? As lições aprendidas e as coisas que estão dentro das pessoas, de alguma forma, hoje as organizações têm que acordar para poder reter isso de alguma forma, né? Porque se perde sim, né? E Valorec, por exemplo, eu trabalhei lá durante 42 anos, eu sou um exemplo vivo, né? Eu tenho 42 anos de experiências, vivi muitas etapas da empresa, muitas falhas internas, muitas coisas boas, muitas melhorias, e que parte disso eu não consigo escrever, né? Porque está nas pessoas. É o meu conhecimento, é a minha experiência, é a minha visão, muitas vezes é o tchan que a pessoa tem de enxergar por causa da experiência. Isso é ao longo do tempo. Como é que você escreve isso, como é que se transforma isso num documento, é extremamente difícil. Mas o lições aprendidas, ele tem que ser passado de pessoa para pessoa. Eu acho que hoje há uma grande falha nas empresas, que é o seguinte: você não treina seu substituto, muitas vezes o substituto vem, já entra na roda, já entra na dança de imediato, né? Eu me lembro aqui, vou me gastar esse minutinho, porque quando eu entrei na Valorec, antigamente chamava-se Mannesmann, eu fiquei 45 dias estagiando lá dentro, de departamento a departamento, e me foi exigido no final um relatório completo dessas atividades durante 45 dias.
Hoje, as empresas contratam um engenheiro, contratam um técnico, qualquer coisa, é 3 dias de treinamento e olha lá e pau na máquina, né? Então, eu acho que tem que voltar um pouquinho no padrinho, fazer o planejamento do substituto estratégico, planejar as alterações para que as pessoas passem esse conhecimento para as outras pessoas. Para mim, não existe outra forma, porque não tem jeito de escrever a experiência, por exemplo, minha, num documento, né? Ok? Eu diria que o foco está maior na gestão e na entrega de resultado do que no detalhe ali do cumprimento do padrão, né? Mas é importantíssimo ter os padrões para que o procedimento aconteça todos os dias da mesma forma, né? A prática tem que acontecer conforme o padronizado, mas tem esse teor aí mesmo. Hoje está cada vez mais, o auditor ele já está começando a fazer as auditorias dessa forma. Ele vê o procedimento, mas ele quer ouvir você falando, né? Aí você descreve. Muitas vezes, ele nem te dá uma não conformidade porque está diferente do procedimento, mas ele vai atrás da evidência. Se a evidência do que você falou está ali, e um outro detalhe, né? Hoje com a informática, a maior parte das coisas está dentro da informática, ou seja, você quer acessar como é que é feito, está lá, você abre lá o SAP, por exemplo, e mostra, e as evidências estão ali, e é isso que o auditor quer ver, baseado na gestão e nos resultados, porque se o resultado está bom, significa que a gestão, em princípio, está boa, né? Ok? Riscos e oportunidades. É novo na norma, né? Nós sabemos que o requisito 6.1, ele traz essa abordagem de riscos e oportunidades dentro do planejamento. E a norma trata da seguinte forma: aquelas questões internas levantadas sobre o contexto da organização, os requisitos das partes interessadas, tudo isso é entrada para fazer essa análise de riscos e oportunidades, né? Bom, os riscos para a norma são aqueles pontos, vamos dizer assim, negativos, os pontos fracos, né? E as oportunidades, aquilo que a empresa já faz de bom para que ela possa potencializar. De onde que vem vamos dizer, esses elementos? Do plano estratégico da empresa, vocês concordam? Ao planejar a empresa, é possível evidenciar quais são os riscos que a empresa está enfrentando e o que ela é boa, as oportunidades que ela tem para ela poder trabalhar. A norma não determina assim, tem que ser feito um plano de ação dessa forma, né? Ela fala o seguinte, que tem que tratar esses riscos e tem que tratar essas oportunidades. Quando a gente fala do planejamento estratégico, está lá com alta direção, com gerência, com supervisão. Mas vamos pensar agora em riscos e oportunidades de processos, né? Cada processo desenhado na sua interação, o seu mapa de processos, ele tem que ser avaliado também com relação a oportunidades e riscos. Ali, na execução das atividades. A gente está falando aqui, então, de um levantamento de uma ótica preventiva. Qual que é a empresa aqui que é certificada ou tem um sistema de gestão ambiental e de saúde e segurança? Quais empresas? Pois é. Essas normas, 14.001 e OSAS, estão desenhadas sob a ótica preventiva. A ISO 9001 não estava. A versão 2015 tem a ótica preventiva. Então, nós temos um momento de olhar para o processo, cada um dos processos desenhados, sentar com o gestor e ver quais são os riscos deste processo, né? Mas que tipo de risco? O risco para o processo em si, né? Que possa comprometer o processo funcionar, que possa comprometer o processo entregar o resultado dele, né? Para o processo seguinte. É isso que tem que ser tratado como risco e oportunidade. Bom, temos também riscos e oportunidades na norma sendo tratado lá em ação corretiva. Toda vez que a empresa planejar uma ação corretiva,
é preciso identificar o seguinte: esse plano de ação está gerando riscos e oportunidades? Se gerar, tem que tratar também, né, esses riscos e oportunidades para novas ações na empresa. Ok? Então, nós comentamos aqui sobre riscos em nível estratégico, é o próprio planejamento sendo desdobrado e tratado em planos de ações. Riscos e oportunidades no nível mais tático e operacional, que é a gestão do processo, e relativo a mudanças e planos de ações, né, que sejam corretivas, ações de melhoria. Aí também tem uma fonte para riscos e oportunidades. O auditor ele tende a ter um raciocínio, um tipo de cobrança, e aos poucos ele vai ter que se adaptar a esse novo contexto, né? Pessoal, muitos perguntam assim, sobre ferramentas para fazer essa gestão de riscos. As mais simples, né? E se acontecer, não é assim? Uma matriz de riscos, uma planilha Excel, FIMEA, o que a empresa se adaptar melhor para fazer esse levantamento de riscos. O que já utiliza. Está muito além do que a norma pede, muito além. O que a norma está pedindo é, planejou a empresa estrategicamente, levante os riscos e oportunidades e trate. Vá para os processos, levante os riscos e oportunidades e prevê a tratativa, né? Porque você vai trabalhar no dia a dia para evitar esses riscos, concordam? É uma ótica preventiva. Você está trabalhando para evitar que esses riscos aconteçam. Então, é realmente bem mais simples do que uma gestão de risco completa. Quer acrescentar? Podemos passar? Que a Thaís falou um negócio importante aí. A Terezinha falou risco, tem risco, sim. Se você não deixar claro que ação preventiva é assim, assim, assim na minha empresa. E isso se aplica a outros temas, né? É importante no procedimento ou no manual você deixar claro que o atendimento daquele requisito com aquele nome, na minha empresa ele tem esse nome assim, assim, assim. Entendeu? Então, por exemplo, ação preventiva aqui é caracterizado pela planilha de análise de risco, Você definindo dessa forma, não vai ter auditor que vai falar que você não está atendendo a norma. Absolutamente. Tá? Ok? Era só para complementar. Deixa eu só, mais uma palavrinha aqui, o Alessandro, né? Ele falou lá sobre a ferramenta, né? Ela é mais técnica, né? E a Terezinha colocou muito bem, está faltando talvez a gestão. Você está com a parte principal, a gestão agora é se você faz acompanhamento do indicador, se você tem reuniões em cima dessa ferramenta, quais são as pessoas envolvidas com as suas responsabilidades, em caso de apurar alguma coisa fora da meta, o que é que você faz. Então, você usa essa ferramenta e insere a parte de gestão. Quando não há um procedimento formalizado pela empresa, o auditor sempre vai se embasar no declarado, no procedimento declarado. Então, se você menciona, se nós temos a prática de fazer esse levantamento de riscos mensalmente, eu quero evidências, me mostra. Entendeu? O auditor vai passar a auditar a evidência, o que foi declarado. Ok? Próximo tema, gestão de mudanças. Contigo. Então, a gestão de mudanças é um tema novo que surgiu na norma, né? Ela era aplicada em outras normas, mas até essa própria migração já tem que ser uma gestão de mudança bem praticada, né? Uma prática que a gente vai executar. Ela está delimitada em várias, igual a gestão de risco, ela está em diversos requisitos, ela aparece como você tem que determinar a parte de sua implementação. A gestão de mudança ela está vinculada muito a qualquer alteração que seja ocorrida e você verificar os impactos para o sistema e as consequências de forma a minimizar ou não comprometer as entregas do sistema de gestão ou o resultado dele, né? Então, seria fazer uma gestão de risco eficaz, será uma gestão do conhecimento, aí dependendo da abrangência da mudança que vai ser implementada. Dependendo do escopo, várias as influências que podem afetar uma mudança organizacional, uma mudança de legislação, aí seria mais para adaptar os processos de forma coerente, para não comprometer.
a entrega. Você quer comentar alguma coisa, Terezinha? Porque a gestão de mudança... Deixa eu só complementar aqui. Você quer falar? Só para complementar aqui, né, esse requisito ele está lá no item 6.3, né, planejamento de mudanças, né? Na verdade, ele permeia por toda a norma, tem vários requisitos da norma que está sempre falando em você tomar cuidado com a mudança, planejar a mudança, verificar o resultado da mudança não planejada, enfim, ele está ao longo da norma sempre chamando a atenção para as mudanças. Então, vamos dizer assim, é uma novidade, né, que já existia no passado, mas ela agora está mais abrangente. Tudo que você for fazer, você tem que planejar essa mudança para ver se ela não tem impacto nas pessoas, impacto no seu processo, impacto no seu produto, né, impacto no seu cliente, enfim. E aí o auditor vai querer ver muitas evidências, muito mais do que procedimento escrito, né? Você fez uma modificação, qual que é a evidência de que você planejou essa modificação e ela foi bem sucedida? Os riscos, está muito atrelado aos riscos, né? Como você tratou, né? Exatamente isso que eu ia comentar. A gestão de mudanças, no 6.3, está dentro de planejamento, é estratégico, né? Quem é que planeja a empresa estrategicamente? A alta direção, gerência. Só que o que sai da alta direção e da gerência são decisões. Não é assim? Faça dessa forma, está aprovado, eu disponibilizo o recurso. Quem é que vai desdobrar essa decisão em um plano de ação efetivo? A gerência, a supervisão. E vocês concordam que aí é que está o gap nas organizações? Nas empresas, no dia a dia? A decisão ela é tomada, vem o recurso, mas a hora que essa informação desce, ela desce incompleta, ela não é planejada. Né? E por não ser planejada, ela gera inúmeros riscos, custos, né? Perda de tempo, desperdícios, enfim. A gestão de mudança no 6.3, então, a norma quer que a alta direção, a gerência, tenha a sistemática de planejamento, ótica preventiva, gestão de riscos de novo. Né? Depois, lá no 8.5, acho que 8.5, bom, lá no 8.5, operação, vai falar de novo de mudanças, controle de mudanças, mas em nível mais operacional, que é no exercício ali da atividade, na gestão do processo no dia a dia, também prever, planejar as mudanças. Como Paulo disse muito bem, é preciso evidenciar o planejamento dessas mudanças. A norma está pedindo isso, claramente. Tem que evidenciar o planejamento. O que foi feito, quem ficou responsável, o prazo, né? Isso passa a ser evidência de auditoria, inclusive. Tá bom? Ótica preventiva, gestão de riscos. O que acontece? Esse planejamento de 5 anos, a gente pode entender que é um planejamento a médio prazo, vocês concordam? E o cenário ele é muito dinâmico. As coisas mudam o tempo todo, a norma reconhece isso. Então, ela fala o seguinte, defina o prazo e revise esse planejamento. Fica por conta de cada empresa, mas tem que haver uma periodicidade para revisão, em função das mudanças do cenário, que são constantes. Ok? Thaís, tem que deixar claro que a parte estratégica do sistema de gestão, o planejamento estratégico é uma das entradas, né? Então, você também tem que revisar a parte de questões internas e as outras externas, igual a Terezinha falou, do contexto também externo, a mais também do que o planejamento estratégico, né? Ele é uma das entradas, né? Embora ele tenha um ciclo de revisão a cada 5 anos, tudo. Mas, às vezes, muda o cenário, muda uma legislação, muda, às vezes, as questões estruturais da empresa, de fornecedor interno, externo, né? É isso que tem que ser sempre revisado, né? Tem um requisito que fala o que a política deve conter. Né? Se a política já contém satisfação de clientes, atendimento a requisitos, melhoria contínua, se ela atende, você percebe que ela é identidade, porque tem que ter uma identidade da empresa, né? A política tem que ter a ver com a empresa.
Se você percebe que funciona bem, não tem que revisar, tá? Não é uma regra revisar, não. Oi? Tem que estar alinhada, mas não necessariamente no texto tem que conter, né? Tem que haver um alinhamento com direcionamento. Ok? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Então, eu começo agradecendo a todos pela participação, né? É o primeiro evento do comitê que a UBQ promove, não é, Valéria? Este ano, o primeiro de muitos, né? Porque nós estamos no início do ano, não é? É importante que vocês deem o feedback desse evento, porque, como somos profissionais da qualidade, nós trabalhamos com melhoria contínua, nós precisamos de saber o que melhorar, para focar os esforços, né, planejar, enfim, tomar as ações necessárias. Agradeço a cada uma a participação, foi muito enriquecedor, né, porque a troca ela acontece a todo momento, né? Queria agradecer, igual a Terezinha falou, isso é um fórum muito importante de troca de conhecimento, né? Está disponibilizado pela UBQ o e-mail para qualquer questionamento, qualquer dúvida, para a gente não souber, a gente consulta, né, Paulo? Vai com as outras empresas parceiras, com o próprio CB25, né? A gente troca esse conhecimento porque é um processo contínuo, né? Está começando a implementação, as primeiras empresas estão certificando agora também, ou começaram no início do ano, e é um aprendizado contínuo mesmo. Ok, pessoal, muito obrigado pela presença. Me senti muito à vontade aqui conversando com vocês. E é exatamente isso que a gente quer, trocar experiência, porque aqui não tem nenhum expert no assunto, a norma é nova, o assunto é novo em alguns aspectos. E mais do que isso, mesmo que não fosse novo, o que a gente quer é trocar experiência com vocês, conhecimento de vivência de cada uma das empresas. Cada um traz aqui a sua vivência, a sua experiência da sua empresa. Então, é promover que um conheça a experiência do outro e, eventualmente, vocês possam fazer contato entre vocês para poder até esclarecer as dúvidas, mais do que até nós aqui. Estamos à disposição, sim, ao UBQ, nós do comitê, é só fazer contato que a gente vai procurar ajudá-los. Muito obrigado.